Um dos homens mais poderosos do mundo. E, com certeza, o homem mais importante da geração dele, Elon Musk, declara guerra ao STF. É uma guerra um tanto quanto improvável, mas esperada. Elon Musk controla o X, antigo Twitter, uma das redes sociais, alvo de intervenções, para dizer o mínimo, advindas do TSE e do STF no período das eleições, derrubada de contas e, obviamente, a nova resolução que vai instituir a censura no Brasil. Esse choque viria e ele foi provocado e eu vou contar pra vocês todos os detalhes de como o Elon Musk se tornou inimigo de Alexandre de Moraes, essa medida que o Alexandre de Moraes colocou ele como réu lá no inquérito das fake news e o que pode acontecer na tua liberdade. Roda a vinheta. Amigos, por coincidência, a próxima revista Valete é justamente sobre ele, Elon Musk. Então, se você se inscrever no link dela, você vai poder comprar ela avulsa, você vai poder fazer assinatura. Assine a Valete, tá? A Valete é a melhor oportunidade de ganhar conhecimento, se tornar mais inteligente, compreender o que acontece no Brasil e no mundo, tá? Escrito pelos melhores nomes da direita no Brasil. Valete é inteligência. Se você busca inteligência política, vale o investimento. Se o clube é R$1 por dia, se você contar aí a Valete, se for comprar a avulsa, seria R$2, R$2,20 por dia. Vale a pena. Bora, te aguardo. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar do final, tá? Nesse instante, o Elon Musk deve estar recebendo lá nos Estados Unidos, tomando o café da manhã dele e tal, a notícia de que ele está agora sendo investigado, ele está no rol dos investigados, por parte do inquérito do Alexandre de Moraes, o famoso inquérito do fim do mundo, por, vamos dizer, atuar de maneira maliciosa junto com suas redes sociais aí e tal. Enfim, ele foi colocado lá sem muitas provas, sem elementos, baseado apenas nas declarações dele, nesse inquérito do Alexandre de Moraes. Então ele falou, o que é? Eu tô sendo investigado lá no Brasil? Obviamente que não há nada pra ele se preocupar, porque, enfim, o inquérito do Alexandre de Moraes não tem jurisdição sobre os Estados Unidos. Portanto, qualquer ordem judicial que venha do Brasil pra lá, ainda mais desse inquérito dessa natureza, a justiça americana vai olhar e vai fazer. Esses caras são engraçados. Ai, essa República das Bananas. Vocês estão sambando? É isso que eles vão fazer, tá? Pra lembrar, tá? O Alan dos Santos, ele já recebeu, vamos dizer, ordem de extradição do Brasil pros Estados Unidos e a justiça americana, e eu tô falando da justiça americana no governo do Biden, recebeu isso e falou, gente, mas calma, ele não teve direito de defesa, ele... Como é que ele nem sabe qual é o processo? Ele não pode ver o conteúdo. Esquece, eu não vou dar extradição disso aí não, tá? Ou seja, já, o sistema de justiça brasileiro não está sendo levado a sério lá fora. Se isso foi com o Alan dos Santos, quanto mais quem dirá com o Elon Musk? Então, não há, vamos dizer, pro Elon Musk, risco nenhum aí, tá? Ele já havia dito que o que o STF está fazendo e o TSE estão fazendo é impor pesadas multas à empresa dele, tá? Caso descumpram, vamos dizer, retiradas de perfis de usuários, e no caso são aqueles usuários, Alan dos Santos, o velho da van e tal, que no período eleitoral ficam fazendo os questionamentos sobre urnas e que estão também na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que foi perpetrada pelo Bolsonaro. Então o Elon, né, ele olhou, viu isso, falou, ó, vocês podem meter um monte de multa em mim, vocês podem fechar meu escritório, então talvez eu tenha que fechar meu escritório no Brasil. E vamos dizer, o ato de fechar o escritório dele no Brasil tornaria ele, vamos dizer, livre de receber essas multas, né, afinal de contas ele não teria mais um CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica no Brasil que estaria subordinada ao fim à jurisdição do Alexandre de Moraes, mas do outro lado, né, o Alexandre de Moraes pode falar assim, então eu vou tirar vocês do ar aqui no Brasil por descumprimento. Foi discutido ao longo do fim de semana com o pessoal da Anatel essa retirada do ar do X. O que é, vamos dizer, um passo muito veloz rumo a uma censura, tá? O que vocês estão vendo aí na tela é um tweet do Rodrigo Silva, em que fica óbvio que apenas, vamos dizer, países pouco democráticos derrubam redes sociais, impedem redes sociais como o Twitter, por exemplo, de atuar. Então, o que nós temos aí, e o que é muito patético, né? O Brasil seria a única democracia do mundo a derrubar uma rede social. O despacho, então, que eu falei no começo, do Alexandre de Moraes já tratando do Elon Musk, então ele já não tá indo, vamos dizer, pra tirar do ar o Twitter. Ele tá tentando, veja só, construir, você tá aqui, você foi incluído no inquérito, você não pode voltar com nenhuma dessas contas. O Elon Musk prometeu que voltaria com as contas, então a gente tá nesse estágio agora. A primeira pergunta é por que o Elon Musk entrou nessa briga, tá? Já era esperado que ele entrasse, tá?
dado que ele se tornou, vamos dizer, um defensor real dessa questão da liberdade de expressão, e também porque liberdade de expressão para redes sociais é algo essencial. Se você não tem liberdade de expressão, você tem controle total, você vai lucrar menos, você vai ter menos movimentação nas redes. Então, você junta pro Elon uma coisa que é fome e vontade de comer, ok? Ninguém é santo, tá? Eu tenho uma admiração bem grande pelo Elon Musk, mas acho que ele é um cara que faz as coisas com o alto interesse dele, e isso é meio claro. Todo mundo da comunidade cripto vai lembrar como ele levantou o Bitcoin e derrubou depois. Ele faz o que interessa pra ele, tá? Então as convicções dele, ele era super convicto na ideia da cripto, começam a se alterar, ele começa a brincar com o assunto, e obviamente ele trabalha em benefício próprio. Então eu nunca compro também uma certa santificação que fazem com figuras como ele. Mas nesse caso, assim, sendo bem óbvio, ele tá certo, tá? Naturalmente, qualquer país sério, quando recebe, vamos dizer, notificações ou recebe exemplos que vêm do Brasil, nesse caso do inquérito do Alexandre de Moraes, qualquer país sério vai falar, opa, isso aqui não tá correto. E não tá correto porque não tá correto. Eu já expliquei várias vezes, o inquérito do Alexandre de Moraes surge como uma resposta institucional ao arrepio da lei para enfrentar um ataque institucional ao arrepio da lei feito pelo bolsonarismo. O bolsonarismo tentava, através da rede de perfis falsos e verdadeiros dele, através do investimento que ele fazia para descredibilizar a urna, ele tentava um golpe de Estado. E o sistema respondeu, assim, da mesma moeda, né? Então a dúvida que você sempre tem que ficar é o seguinte: tá provado que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado e tá provado que o Alexandre de Moraes está fazendo coisa ao arrepio da lei. Você preferiria viver num país em que o Bolsonaro daria um golpe de Estado com militares? Ou você quer viver num país que está acontecendo isso? Eu não quero viver nenhum dos dois. Então, minha posição é enfrentar o golpe de Estado do Bolsonaro, minha posição é enfrentar essa tentativa de nos calar vinda do STF. Porque é isso que você, quando é uma pessoa comum, que não quer nem viver numa ditadura militar como um imbecil do Bolsonaro, nem ser calado por ministro do STF, tem que fazer. Mas tem gente aqui que gosta de ficar idolatrando o político e vai ficar... né? No fim do dia, tá? Então, como esse inquérito do Alexandre de Moraes, ele carrega em si ilegalidades, ele não vai ser levado a sério fora do Brasil. E aí o Elon Musk, que quer mostrar para o mundo que ele é o grande baluarte da liberdade de expressão, tá tendo nesse caso, vamos dizer, um marketing gratuito. Se tirarem do ar o Twitter, o X no Brasil, ele vai mostrar para o mundo, veja, eu perdi um país, mas eu continuo defendendo a liberdade de expressão. E ele vai virar um baluarte nesse sentido, tá? Então, ele tem um ganho óbvio, muito claro, tá? A gente sabe que esse tema se agravou, tá? Porque saiu agora uma espécie de Twitter Files sobre o Brasil, tá? Um jornalista americano, ele provavelmente foi contactado por pessoas aqui do Brasil, e há um trabalho que aqui tem que ser reconhecido por parte da direita bolsonarista que grudou nesses jornalistas, pra tentar fazer esse exposed, tá? Então geraram notoriedade nos Estados Unidos pra interferência do Alexandre de Moraes no Twitter. Esses caras conseguiram chegar no Elon Musk através desses Twitter Files, e o Elon Musk começou a se pronunciar. Veja, ele não está se pronunciando sobre a resolução do TSE que vai instituir censura no Brasil. Por enquanto, sequer eu acho que o Elon Musk sabe desse assunto, tá? E isso é muito mais grave do que o que está envolvendo esses perfis falsos derrubados pelos bolsonaristas. Porque no fim do dia os bolsonaristas se preocupam basicamente com eles, com os perfis deles, com o Bolsonaro. Mas o Elon Musk pegou isso, né? Ele viu esse tema, trouxe para ele, tá tendo os dividendos e ganhos políticos como grande defensor da liberdade de expressão, e iniciou uma guerra com o STF que expõe esse viés autoritário do STF. E o STF, prestem atenção, como tá perdido um pouco no jogo, ele vai pra cima e vai querer demonstrar a autoridade dele. Porque foi assim que o STF fez pra derrotar o Bolsonaro. Toda vez que alguém dobrava a aposta, eles triplicavam a aposta, né? Eles iam indo até que o outro lado desistisse. Como o Elon Musk não vai desistir, e não desistir significa que eles vão ter que tirar o X do ar, é muito possível, eu boto aí mais de 60% de chance que o X seja tirado do ar no Brasil. Sim. E aí o Brasil entra nesse rol de países inimigos da liberdade de expressão, e aí ele comece a figurar como uma democracia doente. Veja, o inquérito do Alexandre de Moraes não é levado a sério fora do Brasil. Ele não encontra defesa fora do Brasil, mesmo atacando os populistas de extrema direita. Mesmo a esquerda em países democráticos acha que isso é um cruzar de linha, tá? E mais, essa postura do Alexandre de Moraes para os defensores de restrições às liberdades nas redes sociais, como tem em todos os países democráticos, serve como um problema. Porque mostra assim, no fim do dia, o que você vai precisar fazer é censura pura e simples. Então o exemplo que vem do Brasil para fora do Brasil é muito ruim para esses caras. Então ele fortalece demais o discurso do Trump, o discurso da direita no mundo inteiro, e o discurso do próprio Elon Musk, que hoje é o grande representante disso tudo, e enfraquece demais os defensores da censura. Por exemplo, o Trudeau, lá no Canadá,
Eu vejo isso, assim, no geral, como algo bom. Em certa medida, às vezes você precisa piorar bastante para poder começar a melhorar, tá? Ao mesmo tempo, me preocupa a falta de cabeça das pessoas, tá? Que não estão compreendendo o drama geral. E o drama geral é, de um lado nós tínhamos uma turma querendo um golpe de Estado, tá? Pessoas como Paulo Figueiredo, que perderam o perfil, estavam articulando para colocar gente na frente da casa do general Freire Gomes para ele assinar a minuta do golpe. Eu tô falando de gente que cometeu crime. E não é que essa gente tem que ser censurada, essa gente tem que ser presa. Presa porque tentou um golpe de Estado com o bolsonarismo. E esses caras estão sendo reabilitados aí como defensores da liberdade de expressão. E eles não têm que ser reabilitados. Eu não quero viver uma ditadura em que o Carluxo possa definir quem vai ser preso ou não vai ser preso. Porque é assim que termina qualquer ditadura, tá? De outro lado, tá? E veja o drama como vai ficando. Só cabe ao STF se tornar mais autoritário. E se tornar mais autoritário, isso por um lado, vai significar dores nas nossas liberdades, porque é um avanço sobre as nossas liberdades. Por outro, escancar o problema e talvez só com o problema muito escancarado venha algum tipo de solução. Veremos os próximos passos, tá? O que a gente já pode dizer é que, o bolsonarismo se fortalece porque eles ganham uma causa com essa história. 2, que o STF no início pode achar que se fortalece, mas eu acho que isso é problemático para eles. 3, que tirando a Globo, a imprensa vai ficar temerosa em abraçar a defesa disso. Lembrando que a Globo está completamente na folha de pagamento do governo, tá? E 4, o grande vencedor dessa história é o Elon Musk. Se você conhecer mais sobre a cabeça desse cara, entra no mundo da Valete. A próxima Valete, que vai ter mais de 70 páginas, é sobre ele, e eu aguardo vocês lá. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês.